Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre, infelizmente, a morte da Susan Wojcicki, que era a ex-CEO do YouTube, né? Inclusive as minhas plaquinhas do YouTube são assinadas por ela, né? As plaquinhas de 100K. Infelizmente ela morreu de câncer essa semana, muito triste isso daí. Vamos entender esse caso aqui, porque tem gente associando isso à vacina da Covid. Essa associação não tem lógica nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, inventaram uma teoria aí de turbo-câncer, não sei o que lá, que não tem nada a ver com nada. Vamos entender esse caso aqui, e ao contrário, como que essa vacina de mRNA pode ser positiva, pode acabar com o câncer. Uma vacina que resolve o problema do câncer, ao contrário do que o pessoal fala. Eu tenho minhas dúvidas se a vacina contra a Covid foi efetiva, se foi ela que resolveu o problema. Isso eu tenho dúvidas mesmo. Mas que de efeitos colaterais, esse tipo de coisa, gente, para com isso. Não teve nada fora do normal. Todo medicamento, todo tratamento médico tem algum efeito colateral, vai ter algumas pessoas que vão sofrer efeitos, sim, infelizmente sempre vai haver, mas o número foi muito pequeno em relação à coisa toda, né? Eu tenho questionamentos, por exemplo, por que usaram a vacina em crianças, porque nesse caso o custo-benefício não compensa, né? A criança com Covid não tinha nada e usar vacina e coisa e tal. Mas o fato também não se pode ficar aplicando isso aí, achando que tem efeitos colaterais severíssimos e coisa e tal, porque isso pode ser uma coisa que vai jogar contra você amanhã, quando tiver pronta a vacina contra o câncer aí. 2025 é a previsão disso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fiscal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Susan tem uma história muito bacana lá de iniciativa. Ela foi uma das primeiras empregadas do Google. Aí depois, quando dois empregados do Google resolveram fundar uma empresa, né, o YouTube, lá em 2003, 2004, chamaram ela foi a 16ª funcionária do YouTube, coisa e tal. Chamaram ela para ajudar na parte de marketing, coisa e tal, e mais adiante ela acabou se tornando a CEO do YouTube, né? Foi justamente na época que eu comecei a fazer vídeo aqui no YouTube, tanto que eu ganhei as plaquinhas assinadas por ela, né? E infelizmente ano passado ela se licenciou, ela saiu do YouTube, assumiu um outro cara, esqueci o nome dele, mas que é o atual CEO do YouTube, também veio do Google. Né? Aliás, né, o YouTube e o Google são praticamente a mesma coisa. Né? O YouTube começou totalmente independente do Google, mas depois foi comprado pelo Google. Né? Enfim, de qualquer forma, muito triste a situação dela. 56 anos, então nova, por minha idade, eu tenho 55, um ano mais velha do que eu, e teve um câncer de pulmão, 2 anos lutando contra o câncer, acabou perdendo essa luta, realmente é muito triste. Câncer de pulmão é um dos piores cânceres que tem, no final das contas, para esse tipo de coisa. Meus sentimentos aí à família dela, aos familiares, aos amigos e coisa e tal. Eu não conheci ela, né? Eu cheguei a brigar com ela uma época, ela nem sabe disso, né? Quando meus vídeos eram derrubados aqui no YouTube, meio que xingava ela, mas não tem nada pessoal, era coisa de desavença do trabalho, né? Mas enfim, muito triste isso daí, né? A grande questão é que ela acabou falecendo agora no dia 10 de agosto, e conta aqui a história dela e coisa e tal. Ela tem 5 filhos com o marido dela, então, enfim, uma pessoa muito bacana, né, da área de tecnologia. E aí tem gente dizendo que ela teria sofrido o chamado câncer turbo, que criou-se essa teoria aí no pessoal, né, que quem toma vacina acaba tendo isso daí. E não é verdade isso, né? É lógico que sempre vai ter alguma pessoa que vai tomar a vacina e vai ter câncer. Por quê? Porque quase todo mundo tomou a vacina e casos de câncer acontecem, né? Então, assim, sempre vai ter alguma coisa desse tipo, mas não quer dizer que uma coisa foi por causa da outra, né? E com relação a ser um câncer muito agressivo, muito rápido e coisa e tal, não é bem assim. Ela ficou 2 anos lutando contra o câncer. Infelizmente, câncer é uma coisa difícil mesmo, né? É um negócio que pode acontecer com qualquer um de nós, é uma doença terrível realmente. E ela acabou perdendo essa guerra. Muito triste isso daí, não é? Eu tive casos de câncer na minha família, eu sei como é que é a luta, é uma luta muito grande realmente, é uma coisa desesperadora. Enfim, não vem com essa de que foi uma coisa por causa da vacina, não. As pessoas sempre tiveram câncer e continuam tendo câncer e vão ter câncer do mesmo jeito, tomem a vacina, não tomem a vacina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pior que isso, ficar com essa paranoia de que isso causa efeitos e não sei o que lá, pode ser pior ainda, porque
é justamente a tecnologia mRNA que eles estão usando para fazer a vacina contra câncer, né? O câncer é uma doença terrível, que, justamente porque é uma doença que surge de forma meio inesperada. Você pode achar que não, só quem fuma, bebe, come coisa errada que pega câncer. Na verdade, não. Qualquer pessoa pode ter câncer. É verdade, alguns tipos de câncer você tem uma chance maior de ter se você estiver fumando ou se você tiver hábitos ruins e coisa e tal, mas a verdade é que chance de ter, qualquer um pode ter, a pessoa pode ter a vida mais regrada, mais esportista e coisa e tal, 100% saúde, coisa e tal, e ainda assim pode ter um câncer, é uma coisa meio estatística, né? Enfim, e o mais cruel de tudo, embora câncer seja muito mais comum em pessoas mais velhas, também pode ter em crianças, né? Tem muitos casos de câncer em crianças, que é uma coisa realmente terrível, né? E essa tecnologia mRNA, ela inclusive ela foi desenvolvida exatamente para o caso do câncer, né? Para criar uma vacina contra o câncer. Por quê? O câncer, por incrível que pareça, ele é um fenômeno que depende da fraqueza do seu sistema imunológico. Porque o seu corpo, ele, quando detecta o câncer no início, né, detecta que você tem um câncer, ele vai lá e destrói aquele câncerzinho. Então, você pode ter tido já câncer várias vezes na sua vida, só que nunca aconteceu porque seu sistema imunológico foi lá e destruiu a coisa sem gerar problemas, né? O câncer é uma célula sua que, devido à mutação, ela começa a se reproduzir de forma incontrolada, né, descontrolada, e acaba matando o seu corpo, né? Então, o seu sistema imunológico ele percebe esse tipo de coisa e vai lá e mata essa célula antes dela chegar, dela gerar o problema todo, né? Só que qual que é o problema? É justamente quando você, por algum motivo, alguma fraqueza do seu sistema imunológico, ou porque você tem uma das condições lá, ou por acaso você desenvolveu uma mutação, uma célula com mutação que não é visível para o seu sistema imunológico. E daí, como o seu sistema imunológico não ataca ela, ela acaba crescendo e aí chega num tamanho tal que não tem mais conserto, e aí que vem todo o problema do câncer e coisa e tal. E aí, qual que é a ideia da vacina de mRNA, né? É justamente instruir o seu sistema imunológico contra aquele câncer, ou seja, você faz a biópsia, né, pega o material daquele câncer específico que você está tendo, porque câncer, embora a gente chame de câncer, não é uma doença só, são 200 doenças do mesmo tipo, tem várias doenças do mesmo tipo, até dependendo do órgão, né, tem mais de um tipo. Câncer de pele, tem câncer de vários tipos de câncer de pele, né? Enfim, você pega aquele seu tipo específico, aquela sua célula que o seu sistema imunológico não está identificando como um agente do mal, e você fabrica um mRNA que vai instruir o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquele câncer seu. Então você consegue fazer exatamente isso, uma vacina contra o câncer. O câncer já está lá, ele já está no seu corpo e você consegue eliminar ele ali. Ou seja, é uma coisa excelente, uma coisa que realmente pode resolver o problema do câncer de forma definitiva, né? Chega a ser curioso isso, né? Como é que a nossa tecnologia, né, a nossa medicina evolui, mas em última análise, quem resolve o problema mesmo é o nosso próprio corpo, né? É o nosso sistema imunológico. O que você está fazendo com a vacina é dando uma ajudinha para o seu sistema imunológico para ir lá e resolver o problema. Essa tecnologia foi desenvolvida para isso, né? Aí eles decidiram usar isso na época para fazer a vacina da Covid, né? Devido à emergência e coisa e tal. A minha opinião é que não fez diferença nenhuma essa vacina, mas, né, mal também não fez diferença, não. Foi um grande placebo que o pessoal tomou e, enfim, psicologicamente deve ter ajudado no final das contas, né? Mas esse é o ponto que eu quero colocar aqui, né? Muita gente que segue o meu canal tem uma visão muito negativa sobre os eventos da pandemia, eu também tenho. Acho que aquelas medidas todas de fica em casa e não sei o que lá, isso tudo uma besteira, não fazia sentido nenhum isso daí. Não estou dizendo que você não deveria se cuidar, não deveria, né, evitar coisa e tal, lugares muito lotados e coisa e tal, mas essa proibição, obrigação de ficar em casa, isso não tem lógica nenhuma, isso é totalmente tirado de cabeça de político, nenhuma evidência por trás disso daí. Também questão do tratamento precoce, não vejo por que essa proibição de médicos de usar tratamento precoce, uma ideia idiota, ideia puramente política, sem nenhum embasamento científico no final das contas. Agora, eu tenho problema com questão de vacina, né? Eu falei com o pessoal, eu sou contra a obrigatoriedade de se vacinar, é verdade, mas também não acho que tenha havido grandes números de efeitos colaterais. Alguns efeitos sempre tem, gente. Todo tratamento médico tem algum efeito colateral. É que o efeito é pequeno no final das contas, né? Eu acho que isso
tira a indicação de usar a vacina da Covid para criança, porque aí o custo-benefício fica muito baixo, né? A criança, Covid praticamente não mata a criança, é muito raro ter um problema com a criança, é uma doença de velho, né? Quem morreu na Covid é o pessoal mais velho, e ao passo que a vacina tem risco para todo mundo. Todo tratamento tem algum grau de risco. Algum risco tem. Pode ser pequenininho, mas tem algum grau de risco, né? No caso disso, não justificava a vacina para criança. Mas, de qualquer forma, não vejo grandes problemas também, não. Como eu falei, a minha visão é que foi um grande placebo esse negócio, né? E eu temo que o pessoal fique com esse negócio de achar ruim de vacina e acabe se prejudicando com isso. Não, vacina é bom, vacina funciona. Vacina é uma coisa que realmente ajuda, tá? Foi usado politicamente na Covid, eu não tenho dúvida nisso, mas, via de regra, é uma coisa boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.